Fala, galera! Oi, eu sou o Lucas. Eu sou o Rafa. Eu sou o Márcio. Eu sou o Márcio Soares. E eu sou o Márcio Henrique. E juntos somos os T4 Entre Amigos! Essa live maravilhosa com esses lindos da família positiva. Aí já tinha esses óculos maravilhosos. Queremos agradecê-los, né, pelos Perceberam, gente, que a gente mimos. tá super estilosos. Dá bolsa aí, deixa eu ver. Eles enviaram. Da Crozit, tá dando Está Crozit. focando. Então, gente, nós estamos aqui com os lindos da família positiva, que eles fazem um trabalho incrível, que eles acolhem pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. Meninos, fala um pouco pra gente como surgiu esse trabalho, a página, conta aí pra gente. Então, meu nome é Jeff, eu sou um dos fundadores do grupo Família Positiva e o grupo surgiu vão fazer 6 anos, agora em dezembro, e surgiu através das lutas sociais, dos movimentos sociais, da luta contra o preconceito, o estigma, e nós resolvemos criar o grupo porque nós sentimos que as pessoas que vivem com HIV estavam com falta de acolhimento, de afeto, de carinho. E aí um grupo de amigos se reuniram e criaram um grupo, que antes chamava Convivência Positiva. Sim. Passamos os tempos, nós mudamos para Família Positiva porque nós acolhemos todas as pessoas. Não importa o gênero, a raça, o credo, nós acolhemos todas as pessoas que vivem e também que convivem com HIV. Para essas pessoas que estão com HIV ou que convivem, qual que é o meio de procura aí para vocês, para auxílio? Então, nós começamos o grupo através do nosso maior divulgação, são os parceiros iguais a vocês e o boca a boca, né? São os próprios membros que estão no grupo, as pessoas que estão no grupo, os participantes do grupo, que falam do grupo para outras pessoas, seja na fila da coleta de sangue, seja na consulta, seja num grupo num algum outro grupo de convivência que fale sobre HIV. Hoje em dia, nosso grupo é reconhecido aqui em BH e em Minas Gerais pelos serviços praticamente todos de atenção base, de atenção especializada. Então, o grupo, a nossa divulgação é essa. Aí, hoje a gente já tem as redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram. Sim. O nosso Facebook, ele é um Facebook fechado, secreto, que são só os membros mesmos que participam. E a gente tem bastante informação. E o nosso WhatsApp é para informar mesmo a importância da prevenção, do combater o preconceito. Então, o nosso Instagram ele é aberto e com esse intuito de divulgação. E aí, seja pelo Instagram ou pelos cartazes que estão espalhados no centro de tratamento, ou alguém que você conhece, você vai entrar em contato pelo WhatsApp do grupo, né? E aí você vai ser acolhido. Meninos, vocês acreditam que estamos em um processo evolutivo para a desconstrução do preconceito em relação a pessoas soropositivas? Eu acho, enquanto eu sou uma pessoa que convivo com HIV há mais de 18 anos, né? E vivo com HIV e trabalho com HIV há 15 anos. Então, assim, eu vejo que a luta é diária. Nós já avançamos muito, mas a gente precisa esse trabalho de formiguinha, né? Todo dia fazendo um trabalho de educação mesmo. Educação para o próximo, seja ela com informação, seja ela através de live, seja ela através da arte. Sim. Eu acho que dá para dizer, não dá para negar, né? Muita coisa aconteceu aí nesses mais de 30 anos de epidemia. Então, a gente não está no mesmo lugar, não está. Se você lançar esse olhar positivista, estamos mudando, né? O fato de uma conversa como essa estar acontecendo é sinal de uma mudança. Mas eu ficaria bastante hesitante em tentar criar um imaginário como se as coisas estivessem resolvidas ou se estivéssemos vivendo um mundo das mil maravilhas. Ainda tem muita coisa a ser feita, muita violência ainda acontece por causa do HIV, muita exclusão, muita marginalização, muita morte. Então, assim, estamos melhor do que já estivemos? Sim.
mas ainda tem muita coisa a ser feita, não só enquanto política pública e social, mas também acho que muito enquanto internamente, intimamente em cada pessoa, a respeito do que acha que sabe sobre AIDS e sobre HIV, e a respeito do quanto isso talvez influenciaria a sua relação com o vírus numa vivência cotidiana. Só complementando o que os meninos falaram, talvez é interessante a gente pensar por um outro ângulo também, né? Para além das pessoas que vivem com HIV, as pessoas que convivem com HIV, né? É super comum, é normal, é bom, inclusive, né? Eu gosto sempre de frisar isso, de que as pessoas que vivem com HIV, elas não estão dentro de uma caixinha. Nós habitamos esse mesmo mundão que todo mundo habita, e vive com HIV. Ela vai sentir dor de barriga, isso é extremamente normal, ela vai ter febre. Isso é um conceito, às vezes ele está até nisso, sabe? Do olhar que a gente tem sobre o corpo da outra pessoa, né? Como que eu enxergo, ou qual que é o meu preconceito, o que eu enxergo? Aquela pessoa tem esse estereotipo? Olha, já sei o que ela tem. O fato de um coleguinha, você vê um coleguinha na fila da coleta, da testagem, já achar, sabe? Eu acho que é necessário, é importante trazer o assunto sobre HIV, AIDS e a sexualidade no termo geral para o centro dos debates, quebrar esses estigmas, porque isso está presente no nosso dia a dia. Eu transo, você transa, tem aqueles que fazem a opção de não transar, isso também é legal, é normal. A gente tem que desmistificar essa série de coisas. A gente tem que trazer, de fato, trazer esses debates para o centro das conversas, sabe? Nas escolas, nos centros culturais, nas reuniões de família, nos grupos de WhatsApp ali. Eu acho super válido. E o importante disso é que não precisa viver com HIV para se falar de HIV. Exatamente. Então, assim, a gente tem que eliminar essa ideia, porque assim, eu não sou gay, mas eu falo de gay. Eu não tenho HIV, mas eu posso falar de HIV e por aí vai. Então, a gente pode falar de vários assuntos, né, para ajudar a combater esse preconceito e esse estigma que todo dia bate na nossa porta. Meninos, quando uma pessoa que é diagnosticada com HIV, ela está desesperada, sem informação, sem orientação, e ela procura vocês, quais são os primeiros passos a serem tomados? Nós vamos deixar o Max falar que ele é o acolhedor morfa do grupo. Quando a pessoa chega pra gente, a gente tenta primeiro ouvir, né? Às vezes ela está precisando desabafar, não pode falar com um familiar, não pode falar com pessoas, né, que ela vive no dia a dia. Então é tentar ouvir, até mesmo para entender até que ponto está essa aflição dela, né? Se realmente é só envolto do diagnóstico recente, ou até mesmo um turbilhão de coisas que aflora com esse diagnóstico. Sim. Então, a gente vai estar ouvindo e tá passando informações e vendo. Você já passou pelo médico? Porque normalmente as pessoas ficam aflitas, mas ela já passou por um serviço especializado, por um serviço social, por um psicólogo, que já passou informações para ele. Só que ele não acredita. A pessoa não acredita, ela fica, aquele impacto, ela não absorve. Então a gente tenta reforçar tudo aquilo que o serviço especializado já fez. Falando que a pessoa vai fazer os exames, ela vai iniciar a medicação, que a medicação hoje ela é eficiente, muito mais do que 30 anos atrás. E falando, apresentando o grupo para ela, né? O que é o grupo, essa convivência, várias histórias que ela vai poder conhecer, e ela vai ser convidada a estar participando do grupo de WhatsApp, né? Onde ela também vai receber mais apoio. Vale ressaltar também, meninos, que assim, o acolhimento é feito de forma... as pessoas nos procuram, tá? E sempre um dos moderadores, que sou eu, o Max, o Manu e o Henrique, que fazem esse acolhimento. É bom ressaltar também que vocês estão... É um grupo família, mas nós temos aqui 5 homens, né? Temos mulheres trans, mulheres cis no grupo, mas, infelizmente, por causa desse estigma ainda que, né, bate todos os dias, reforçando isso na nossa porta,
as pessoas têm uma certa dificuldade de aparecer. Nós temos algumas mulheres no grupo que fazem um acolhimento fantástico de mulher para mulher, porque as especificidades das mulheres são diferentes das nossas, dos homens. Sim. Né? Então é importante ressaltar isso, porque é um grupo bem amplo, diversificado, então a gente preocupa muito com esse acolhimento. E acontece algumas vezes, inclusive, porque a gente sempre procura dizer para essa pessoa que nos procura, o grupo não é o WhatsApp, o grupo são os encontros mensais que nós fazemos, presenciais, que nós fazemos todos os meses, que devido à pandemia foram cancelados. Mas o grupo não é o WhatsApp. O WhatsApp é um bate-papo que você fala de tudo, nós temos regras, inclusive é bom ressaltar isso, nós temos regras de respeitar o espaço do outro, né? De convivência. A gente não proíbe nada, mas assim, você tem que ter o respeito pelo outro. Claro. Com religião, com futebol, com política, com vários outros assuntos. Tem uma coisa que eu acho que, pensando nesse desespero da pergunta que você falou, né, quando a pessoa está ali desesperada, e ouvindo o Max falar sobre acolhimento, eu acho que tem uma coisa que talvez só aconteça no grupo de convivência, que é assim, quando você pega um resultado HIV positivo, você vai receber essas orientações da pessoa que trabalha ali na saúde, de um enfermeiro, de um assistente social, de um psicólogo, mas muitas vezes essas informações racionais e lógicas elas não são suficientes para dar conta do desespero e do medo. Muitas vezes a pessoa tem um imaginário da pessoa que vive com HIV e ele é tão conectado à ideia de morte, de precariedade, e existe razão para ela pensar isso, né? Que faz muita diferença quando ela se depara com pessoas que vivem com HIV e que estão estáveis, que estão casadas, que estão tendo filhos, que estão namorando, que estão trepando, que estão gozando. Você está ali desesperado e, de repente, você se depara com aquelas pessoas que você imaginaria que agora fazem parte desse grupo pronto para morrer e você vê que a gente está vivendo uma vida plena. Não é bem assim, né? Isso só acontece, às vezes, em lugares como esse tipo de convivência, que não vai adiantar o que a médica está te dizendo. Temos no grupo pessoas que nasceram com HIV. Tem pessoas com 32 anos que vivem com HIV, 32 anos de idade, 32 anos de sorologia. Sim. Então, tem mulheres que descobriram o HIV na gravidez e os filhos já estão crescidos, assim, já estão crianças, estão com 3 anos, 4 anos, estão super bem. Tem pessoas acima de 60 anos. Então, nós temos de todas as idades, de todas. Como eu falei, é um grupo bem diversificado e é importante falar isso porque o HIV, como o Manu falou, ele é para todo mundo que faz sexo, né? E o HIV está aí, não só o HIV, mas qualquer IST, nós estamos sujeitos a qualquer situação. Né? E o HIV não nos define. É super importante falar isso, porque a gente está falando de HIV e o HIV não nos define. Já que você falou de HIV, a grande desinformação da diferença do HIV para AIDS. Conta pra gente de forma conceitual a diferença das duas situações, por favor. O HIV ele é o vírus, né? Tá todo mundo entendendo muito claramente essa lógica de vírus. Então ele é o agente microscópico que vai entrar no seu corpo, né? E vai começar a viver um processo de reprodução, de vida dele dentro do seu corpo, e isso leva a pessoa a um quadro clínico que a gente pode chamar de AIDS, que é quando o sistema imunológico já está tão debilitado por causa dessa reprodução do vírus, a ponto que ele não consegue mais se defender do contato com outros agentes de doença, né? Outras bactérias, outros vírus, e aí a pessoa fica bastante doente. Então o HIV, ele é o vírus, enquanto a AIDS é um estado ao qual o seu corpo pode chegar caso você entre em contato com o vírus e não faça o tratamento. Meninos, o vírus, o HIV, ele é contraído somente pela relação sexual ou tem outras formas de contrair esse vírus? E quais são? Tem o compartilhamento de seringa com drogas injetáveis, tem os materiais pérfuros portantes, que são os acidentes microbiológicos que pode acontecer nos laboratórios e em outras situações. Tem a transmissão vertical. A transmissão vertical é o nome que a gente dá para a transmissão de mãe para filho, né?
Pode se dar pelo parto, sim. pode se dar também pela amamentação, depois do nascimento, através do Isso leite. se a mulher não fizer corretamente o pré-natal, tá? Mas assim, hoje em dia a transmissão vertical, eu posso falar que é 99% de chance, se a mãe fizer o tratamento corretamente, o filho nasce sem o vírus. É importante dizer também que indetectável, não transmissível. As pessoas que vivem com HIV e que fazem uso regular da medicação, corretamente da medicação, ela fica com a carga viral zerada. O que é carga viral? Ela tem a quantidade de vírus no organismo é mínima e ela não é possível transmitir. E aí pode-se ter relação sem o uso do preservativo, de forma, né, que aí vai de cada parceiro, de cada casal, de cada relação, aí é de cada um. Gente, agora é o seguinte, o mundo, infelizmente, é muito cruel com as pessoas soropositivas, e eu tenho um exemplo pessoal, um grande amigo meu, e conheço ele há muitos anos, e ele sempre teve um dilema muito grande com relação quando ele ia conhecer pessoas novas. Então, eu sempre acompanhava, devo contar, não devo contar, qual que vai ser a reação. Vocês acham que tem necessidade de contar? É uma obrigação da pessoa ou não? O que vocês pensam a respeito? Porque ele sofria muito com isso e era um dilema que era muito constante quando ele conhecia alguém novo. O que vocês acham a respeito disso? Então, isso é uma pergunta muito pessoal, sabe? Eu vou responder enquanto o Jefferson, e se meus colegas quiserem responder, eles fiquem à vontade. Eu vivo um relacionamento soro diferente há 15 anos, certo? Então, assim, para mim eu não sou muito parâmetro, porque para mim foi muito fácil, mas nós ouvimos e presenciamos relatos de colegas nossos, de tanto homens quanto mulheres, que tem essa barreira, que é uma das principais barreiras, é essa, contar ou não contar, qual o momento, como que vai ser essa exposição. Então isso assim, eu acho que é muito, a gente enquanto grupo, e eu acredito também que alguns profissionais de saúde, esse contar vai muito da sua vontade, do seu querer, da sua segurança, porque é um caso muito... É muito relativo. É muito relativo. Da necessidade daquela pessoa, o envolvimento emocional que ela está naquele momento. Acho que a pessoa tem que analisar e ver também assim, se vai valer a pena ficar escondendo isso, postergando essa necessidade de contar sobre a sua sorologia, ou se já deve contar no início, se libertar, ou recebe um não ou um sim, mas ela se liberta já contando no início. Essa é a minha opinião, eu penso assim. Essa pergunta é muito corriqueira, né? Eu acho que todos nós já escutamos essa pergunta várias vezes, e é uma pergunta importante, porque ela cria um ponto de interrogação na nossa mente, né? Eu acho que é até um convite para as pessoas sorodiferentes a fazer esse exercício, né? Eu vou me colocar no lugar da outra pessoa, eu contaria ou não contaria, como eu contaria. Eu também estou numa relação soro diferente há 6 anos, e para mim foi uma forma muito tranquila, assim, para mim particularmente, Manu falando. Mas eu tenho esse pensamento comigo, que para além do que está correndo aqui, tem uma coisa que funciona aqui dentro, sabe? Que fica martelando a gente. O que está aqui, a medicação consegue controlar. Eu tenho meus exames, eu tenho a medicação, eu tenho um grupo de convivência que é super importante. E aí entra, inclusive, o papel, acho que desses grupos de conversa, de convivência mesmo, que você consegue trocar experiências. Eu, particularmente, acho, assim, tenho certeza que esse é um pensamento de todo mundo, mas que é algo muito pessoal, mas eu conheço casais, por exemplo, assim, que eles estão juntos há 2 anos e um não falou com o outro, sabe, assim, e vivem aquela vida naturalmente. Conheço casais que, resolvi contar já na primeira noite, o gato me chamou pra casa dele, papo, contei, tchau, sabe, e isso é uma violência muito presente, né, você ser bloqueado no WhatsApp após você falar na sua sorologia, você ser exposto no grupo de trabalho. Então, assim, é uma série de violências que cercam o contar ou até mesmo não contar
contar, que se você conta, você é julgado. Se você conta daqui a 6 meses, lá tá vendo? Você é julgado da mesma forma. Então, assim, eu entendo que para muitas pessoas, eu me considero uma pessoa super privilegiada nesse aspecto, por estar dentro de um núcleo familiar com mais acesso à informação, por ter um parceiro que tem acesso à informação, eu reconheço que eu sou privilegiado nesse aspecto, e eu reconheço que, inclusive, esse é um ponto que a gente tem que bater na tecla, né? Não é naturalizar a mentira, por exemplo, mas inclusive, se colocar no lugar do outro. Se ele não me contou, é porque ele teve um motivo, é porque em outro momento da vida, ele foi tão violentado e está para além da violência física, que é algo que eu costumo dizer que a violência psicológica, ela marca e deixa tantas cicatrizes quanto a física. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão, mas, como o Jefferson falou, esse é o meu pensamento. Eu acho que tem um negócio nisso que o Manu está falando, e a pergunta vindo, por exemplo, de vocês, eu pensaria assim, quem é que faz essa pergunta? É uma pessoa que vive com HIV ou é uma pessoa que não vive com HIV? Porque quando sou eu que vivo com HIV me perguntando, devo contar ou não devo contar, geralmente o que me guia a fazer essa reflexão é a minha necessidade de segurança, né? De me preservar de tristezas, de violências e tudo mais. Mas quando eu geralmente vejo as pessoas que não vivem com HIV, ou as pessoas que acham que não vivem com HIV, porque tem muita gente que acha que não vive com HIV e nunca teve exame. Quando eu vejo essas pessoas questionando, às vezes debatendo, se fulano devia ou não devia ter contado, eu geralmente não vejo essas pessoas muito preocupadas com o que quem vive com HIV está passando. Eu vejo geralmente as pessoas muito numa lógica de eu deveria ser alertado, eu deveria saber. Essa cobrança, né? Dito. É numa lógica como se nós que vivemos com HIV fôssemos pessoas perigosas que estamos escondendo uma coisa que supostamente seria direito de vocês se preservarem. Então eu acho que é bastante interessante a gente pensar quem faz essa pergunta, o que motiva essa pergunta, o que há por detrás dessa necessidade de decidir quem está certo ou quem está errado quando conta ou não conta. Eu acho que também... Isso mesmo. Bacana. Eu acho que a pessoa se sentir confortável ou não em dizer. Não simplesmente uma necessidade de contar. Né? O relacionamento está firme mesmo para chegar no relacionamento, no meu ponto de vista. Porque vai que você conta, a outra pessoa aceita essa situação e depois não dá certo por outros motivos. Então, tem formas também, pelas experiências de outras pessoas, tem gente até engraçado, né? Tem gente que vai contar e quando conta o outro também tem. Olha pra você como história da minha vida. E tem para você conhecer qual que é o nível de informação e como que a outra pessoa vai lidar com esse assunto, antes mesmo de você contar, da pessoa contar. Quando está passando uma reportagem na televisão, quando se lê no jornal, está do lado da outra pessoa, puxa esse assunto, olha como que é a reação da outra pessoa, né? Convida essa pessoa para assistir um filme da temática, né? E olha, puxa assunto, que você não vai estar contando, mas você vai estar vendo qual que é a reação. Aí você vai sentir se talvez, né, a pessoa já é fóbica, que nem precisa contar, ali já não vai dar certo mesmo. Então, eu acho que pode ir sondando e principalmente não contar por necessidade, para alertar a outra pessoa por necessidade. A pessoa tem que sentir confortável e ela decidir a hora se conta ou não. Eu sou da linha, desculpa, eu sou da linha do seguinte, uma pessoa que vive com hipertensão, ele não pega uma plaquinha e escreve, eu tenho hipertensão e cola no peito e sai na rua andando, né? Então, assim, essa pergunta, ela é como o Caco falou. Às vezes, a pessoa que está fazendo aquela pergunta, às vezes ela está tão interessada, mas não no sentido de entender, mas sim no sentido de confrontar, de violentar outra pessoa, que eu sou dessa linha. Olha, o que os olhos não veem, o coração não sente. O que acontece é isso mesmo. Às vezes a pessoa não... É uma relação só diferente, mas a outra pessoa não sabe. Eles transaram, ficaram juntos 4 anos. 4 anos nunca transaram sem camisinha e tal. Daí, depois de 4 anos, a pessoa vai lá e faz o teste. Ela nunca fez o teste, dá positivo.
Então, sabe, eu acho que assim, é um exercício. Olha, eu sei de mim, você sabe de você? Então, acho que assim, é um exercício que o casal tem que fazer. Eu sei que é muito difícil. Vamos aproveitar o momento da quarentena aí, vamos começar a abrir os horizontes, assistir alguns documentários e entender que o HIV não é uma ameaça, nem na minha vida, que vivo com HIV, muito menos na vida com a pessoa com que eu estou transando, pelo contrário. E importante também falar, gente, dos testes, né? Os testes estão disponíveis no serviço de saúde e eu acho assim, na dúvida, se você tem alguma dúvida ou se você faz isso é questão de saúde mesmo, de cuidado com você, né? E com o outro. A gente sempre ressaltar que os testes são importantes. Então, assim, procura um teste. Vai não fazer. Só de HIV, né? Não só de HIV. Os serviços de saúde fazem teste de sífilis, de HIV, de hepatite e de outras ISTs. E, assim, vamos perder esse medo, sabe? Muitas pessoas descobrem o HIV, que vivem com HIV, que estão com HIV, num estágio já de AIDS, sabe? A maioria das pessoas. Então, assim, é importante a gente fazer um teste, procurar o posto de saúde, procurar os centros de atenção especializada, procurar os movimentos, as ONGs. Aqui em Minas Gerais nós temos vários grupos, vários movimentos, várias ONGs. E é legal frisar também, galera, que o SUS ele é referência nesses assuntos, sabe? A gente tem um sistema de saúde que sim é capaz, o SUS salva a vida. É importante dizer que esses testes são gratuitos, a medicação é gratuita, o atendimento é gratuito, é eficaz, então, assim, é sigiloso. Então, assim, não quer dizer que você ir fazer o teste, daqui a 2 dias já está todo mundo sabendo, o médico do seu posto de saúde está sabendo. Então, é isso, assim, é saber da gente mesmo, sabe? Um ponto que eu acho super interessante falar, a gente fala muito nas violências sexuais, né, assim, de cunho LGBT-fóbico, né? Mas é importante dizer que essa é a minha concepção, essa é a minha forma de enxergar o mundo, ok? Que a AIDS, durante muito tempo, ela foi um objeto instrumentalizado para ceifar a vida das LGBTs. A gente sabia muito bem, a gente sabe muito bem quem é que sofria, quem eram aqueles primeiros corpos que deitavam no chão e ficavam debaixo da peste gay. Então a gente vai perceber que é justamente isso. E ainda em momentos como esse, né, em pleno século XXI, que a gente discute ainda se a Terra é quadrada, ai meu Deus, e a gente vê que pessoas estão morrendo, que pessoas estão padecendo ainda por falta de informação, né? Nós tivemos aí as páginas do Ministério da Saúde que falam sobre essa retirada do ar, os canais de comunicação do Instagram que falam sobre as ISTs do Ministério da Saúde foram retiradas do ar, e a gente não pode deixar que a nossa sexualidade, que a nossa convicção de vida e forma de enxergar o mundo simbolize uma ameaça para aqueles que vivem e pregam no obscurantismo e têm um total desprezo sobre as nossas vidas e a nossa existência. Explica para todo mundo a diferença entre o PrEP e o PEP e como se deve usar cada um deles. Primeiro, esses nomes que confundem, né? Vamos tentar pensar assim. Eu invento nomes, apelidos. Eu chamaria a PEP de pílula das 72 horas seguintes, porque aí a gente pensa um pouco na lógica da pílula do dia seguinte, que é muito conhecida para gravidez, né? E que é basicamente essa lógica. Então você vai até 72 horas depois de uma exposição de risco, uma transa sem camisinha, por exemplo, você vai poder ir até o serviço de saúde, relatar isso, vai passar por um acolhimento, um processo médico, e você vai receber os comprimidos para começar a tomar aí, eu acho que são 28 dias. Durante 28 dias você vai estar tomando a medicação antirretroviral para garantir que você não vai se infectar com HIV, caso naquela sua exposição possa ser que tivesse tido contato com o vírus. Você nem precisa ter essa informação de que eu sabia que fulano tem HIV, nada disso, não importa isso. Então essa é a PrEP, que vem, por isso que é pré, né, de pré, essa é a PEP, que é das 72 horas seguintes. A outra, que eu confundi aqui agora, que é previamente, por isso que é PrEP, é o que eu chamaria de anticoncepcional do HIV, se você fizer esse paralelo aí. Que são os remédios que você vai tomar antes para evitar. Se você está fazendo aí o paralelo com a lógica da gravidez, é a medicação que você vai tomar regularmente, todos os dias, para garantir que seu corpo esteja imunizado de uma infecção do HIV.
Basicamente a diferença é essa. Então, uma você toma depois de uma transa, de uma exposição, até 72 horas, para evitar, vai tomar só durante 28 dias. E a outra é você reconhecer que por alguma razão eu quero manter o meu corpo previamente protegido do HIV. Então você vai fazer parte da PrEP, que você vai estar tomando fixamente esse remédio enquanto você queira, assim como as mulheres escolhem tomar o anticoncepcional pelo período que elas queiram. Durante aquele período você vai estar imunizada contra o HIV. A PrEP, inclusive, não é só para risco sexual, tá? Sim. Tem também os materiais PrEP importantes que os profissionais de saúde, acontece muito com o profissional de saúde. Em caso de estupro. Tem todo o contexto. E importante também falar que a PrEP, a PrEP tem critérios. Não é qualquer pessoa que queira tomar a PrEP, vai no serviço de saúde e que são, se não me engano, me foge, mas eu acho que são dois centros aqui em BH, que é o Hospital Eduardo de Menezes e o CTR Oreste Diniz, que é aqui na área hospitalar, que tem a PrEP, que disponibilizam a PrEP. Eu posso estar enganado porque eu não lembro, eu não vou lembrar aqui, mas assim, tem todo um critério, não é qualquer, você chega lá e fala, eu quero tomar a PrEP, não, tem todo um acompanhamento, passa pelo acolhimento, passa pela enfermagem, passa pelo médico, então tem todo um processo. Já a outra não. É acessível para toda e qualquer pessoa que passe pela situação e que procure o serviço de saúde para fazer a PrEP. As UPAs, inclusive. Eu acho legal a gente falar também, tanto a PrEP quanto a PEP, elas compõem um esquema que a gente chama de mandala da prevenção. Que você jogar no Google, joga no Dr. Google, mandala de prevenção, você vê que existe uma mandala, que é um esquema bem didático, bem pedagógico, que a gente vai tentando infiltrar dentro de cada indivíduo, para que cada indivíduo, reconhecendo a sua peculiaridade, inclusive a sua posição geográfica. A gente sabe que assim, a PrEP, por exemplo, ela não está disponível, como o Jeff falou, ela tem um critério para a pessoa estar elegível para fazer uso da PrEP, mas ela não está disponível também em todo o território nacional, né? Então, assim, é importante a gente lembrar, gente, que para além dessas questões, mais que você escolha uma desses itens, desses esquemas preventivos da mandala, a testagem é extremamente importante. E a testagem, ela compõe esse esquema de prevenção. Porque, às vezes, é muito comum também, já aconteceu de um amigo acontecer isso com ele. Ele já está vivendo com HIV, não fazia os exames, daí ele falou, não, eu preciso fazer uso da PrEP, se encaixou em todos os pré-requisitos, porém, quando ele foi fazer o teste, ele já tinha testado HIV. Vale lembrar, gente, que a PrEP ou a PEP, elas funcionam unicamente, exclusivamente para o HIV. Para além disso, a gente vai ter outras questões também que são extremamente importantes, né? Eu conheço várias pessoas que têm muito menosprezado, por exemplo, a sífilis. E, gente, jogando a real, a sífilis, assim, ela tá muito no nosso contexto aí. E as pessoas, às vezes, acabam menosprezando, às vezes não dão tanta importância. Então, é importante a gente estar com o nosso esquema de testagem em dia. E, gente, 1 hora do seu dia, a cada 2 meses, se você testar uma vez por mês, se te fazer bem, vá lá. Eu acho que é super importante a gente defender a testagem, porque também é gratuita e essa é uma conquista do movimento, inclusive. Inclusive, a PrEP, que não, como o Manu disse, não está implantada em todo o Brasil, né, é uma inovação, mas que ainda precisa chegar a quem precisa, né, a quem queira fazer o uso dessa ferramenta de prevenção. É uma bandeira que é muito levantada também, o fato de mulheres, né, vítimas de machismo, não poderem, onde ela não consegue convencer o marido de usar o preservativo, e o marido machista, que pode fazer de tudo, pode sair, essas mulheres, grávidas ou não, elas se deparam aí, né, elas são expostas e elas não têm como ter acesso a essa ferramenta. O Max está dizendo o que está dizendo porque, do jeito que a PrEP está instaurada no nosso país, as mulheres cis não têm direito e acesso à PrEP. Então são um dos corpos que não podem tomar PrEP. E ao mesmo tempo, como ele está dizendo, são vítimas do machismo e muitas vezes têm uma imensa dificuldade de poder negociar a camisinha com seus maridos e por isso são infectadas.
se elas tivessem acesso à PrEP, elas poderiam tomar na hora que o marido não estivesse em casa, elas iriam se prevenir. Claro. A gente gostaria que vocês mandassem um recado que fosse de extrema necessidade para conhecimento e para te levar informação. Então, qual é o recado que vocês deixam para as pessoas que irão assistir esse vídeo? Eu trabalho com pesquisa clínica em HIV. Eu trabalho dentro da Faculdade de Medicina. Os meninos, tanto o Manu, o Max e o Henrique, são da educação comunitária, que são educadores comunitários, e o Caco de antemão acaba sendo também, porque ele dissemina a informação a todos os cantos, né? Eu sou ativista. Ele é ativista. Enquanto pessoa vivendo, enquanto moderador de um grupo de convivência positiva, e enquanto assistente de pesquisa clínica, que eu trabalho há 15 anos com HIV, eu acho que a gente precisa da educação mesmo, da informação, e com isso o cuidado. Eu acho que as pessoas nós precisamos de informação, levar essa informação, falar de vários assuntos. Eu vou citar alguns: o HIV, a transfobia, o machismo, a questão de gênero e raça também, né? Assim, reforçar que a gente não pode, a gente tem que tentar combater de alguma forma esses preconceitos. Que seja só você, que seja um grupinho de 3, 4 pessoas, mas a informação, levar a informação para as pessoas que precisam. Porque não adianta a gente falar de HIV para as pessoas que vivem com HIV. Não adianta falar de prevenção para as pessoas que já vivem com HIV. A gente precisa reforçar para elas e falar para as outras pessoas que não acessam a essas informações. Então a gente precisa falar, que seja no almoço de família, no ambiente de trabalho, de forma educativa mesmo. Porque a gente também não pode impor nada para ninguém. Eu não posso te pegar, te amarrar e te levar para um centro de testagem, né? Eu costumo falar que essa história a AIDS e o HIV, a vivência, é uma vivência de diálogos muito interditados, né? É muito silêncio, é muita invisibilidade, assim. Então eu diria que talvez o que precisa acontecer e o que precisa ser movimentado é que quando a gente recebe informações novas ou que nos surpreendam, por mais que você não seja um expert no assunto, não tenha estudado, mas você perceber que muitas vezes as nossas cabeças, a nossa mentalidade em relação ao HIV e à AIDS, ela está parada no tempo, né? As nossas ideias, elas não correspondem mais aos fatos que a gente está vivendo. Então, da gente se provocar a realmente entender algumas coisas para começar a movimentar a epidemia de informação, epidemia de diálogo, sabe? Porque é um assunto que as pessoas não falam, preferem não abrir. As pessoas com HIV geralmente não falam porque querem se preservar e se esconder, e impera esse silêncio, esse vazio, que só provoca mais violência e mais sofrimento. Então que a gente fale. Não estou falando necessariamente das pessoas se assumirem ou tornarem a sua sorologia pública, embora esse gesto ele é muito simbólico e muito político, mas que a gente converse, que a gente consiga conversar, nem que seja para falar: velho, você acredita que eu não sabia que uma pessoa não transmite, eu não sabia que tem gente que nasce com HIV, você acredita que eu conheci um amigo meu que agora ele está passando por um problema que ele não sabe se conta ou se não conta, para conversar mesmo, numa lógica outra, e não aquela lógica da fofoca, que é o que a gente costumava fazer, da fofoca e da vigilância, que a gente construa pontes. Eu acho que falta isso. Eu tenho uma filosofia comigo que é o seguinte: quem quer colorir o mundo, começa primeiro pintando a sua casa. Eu acho que o que o Caco disse, eu acho que é isso. A gente precisa passar por um processo de revolução. E essa revolução, eu costumo dizer que eu sou um ser em evolução e em ebulição. Sabe? Tem que encandecer mesmo. Como o Caco falou, durante um bom tempo, essas violências, com muitas aspas, viu, gente? São veladas, né? Seja o machismo, seja a LGBTfobia, elas perpetuam através do silêncio, né? Através do silenciamento de corpos. E nem que para que isso se prevaleça, as pessoas têm que morrerem, né? Existe um projeto de sociedade, esse projeto de sociedade não engloba boa parte da gente. E nós somos os 99% que toma conta dessa zorra toda. Então acho que é importante a gente pensar e olhar para o mundo, não olhar para uma pessoa. Eu falo isso muito com o Caco, assim, nas nossas conversas, que a gente não deve romantizar o HIV. Sabe? Que às vezes acontece muito, aquele é super maravilhoso,
Eu tenho a minha vivência, o Caco tem a dele, o Jefferson tem a dele. Eu acho super importante a gente conseguir transcender as barreiras que nos cercam e conseguir levar isso para as mesas de debates. Eu sou maluco das políticas públicas. Eu acredito que enquanto a gente não conseguir debater sexualidade dentro das escolas, raça, gênero e classe dentro das escolas, a gente não vai conseguir quebrar esse tabu. E tabu é feito para quebrar, sabe? Exato. Você voltar para o armário, a mulher não vai voltar para a pia, e a gente tem que avançar. E nesse avançar é um puxando o outro, né? Eu costumo dizer que eu sou a prova viva da existência do grupo família, né? Eu fui acolhido pelo Max, e hoje eu estou devolvendo isso, devolvendo para o universo, devolvendo para as pessoas que às vezes passaram pelo mesmo momento que eu, né? E é gratificante quando você às vezes recebe uma mensagem, às vezes a gente faz um acolhimento, daqui a 3 meses, aí a pessoa está chorando, eu vou morrer, eu vou fazer isso, daqui a 3 meses te manda mensagem, estou acabando de sair do infecto, estou indetectável, estou transando, isso é super que lindo! Gente, não me peça a minha goza, eu tô aqui para gozar mesmo. E é isso aí. Gente, elas são muito intensas. A gente é intenso. Ó, sabe o que é isso? É a juventude. Meninos, queremos muitíssimo agradecer vocês por essa live, por trazer esse conteúdo, Por essa aula, né? porque o assunto é um tema necessário o tempo todo, né? Então estamos abertos para vocês e o nosso muito obrigado à família Positiva. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. A galera aí, essa informação tão legal. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo, menino. Fique com Até a Deus. próxima. Obrigado, gente.